Shalom, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Olha que pessoa bonita perto de você aqui nessa noite. Dá uma olhadinha do lado para você ver. Tem gente bonita nessa igreja, não tem, irmão? Olha aí. Fala para esse irmão que está do seu lado, que bom que você está aqui nessa noite. Irmão, se ele falou desse jeito, porque não está bom não. Vamos melhorar esse negócio. Vai de novo. Que bom que você está aqui nessa noite. Deus já está falando contigo. Amém? Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia? Aleluia. Meus irmãos, a igreja está linda hoje, hein? Meu Deus do céu. Glória a Deus por tua vida, por estar aqui nessa quinta-feira. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Abra tua Bíblia, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Aleluia. O Senhor é fiel. Aleluia. Quantos acharem pode dizer glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos de novo ler esse versículo? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então você já vai olhar para o teu irmão e falar assim para ele: você vive pela fé e não pela vista. Eu pedi uma direção para o Senhor através dessa ministração e Deus me deu um tema para esta noite sobre ajustando a visão. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, que nós que servimos a Deus, a primeira coisa que Deus dá para o ser humano, meus irmãos, para ele vencer, para ele alcançar os objetivos, para conquistar o propósito que está à sua frente, o Senhor nos dá uma visão. E a visão, ela vem junto com metas diárias. E dessas metas diárias nós temos um objetivo a ser alcançado, sim ou não? É interessante que nós precisamos de objetivo na vida. Nossa visão, ela precisa estar clara também para onde a gente quer chegar. Você precisa ter clareza, entender aquilo que você precisa e aonde você quer chegar. Um exemplo na Bíblia, a Bíblia fala de Abraão, que quando Deus chama Abraão para um propósito, o Senhor diz para Abraão: sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te hei de dar por herança. O Senhor estava dando uma direção para Abraão. Abraão estava sobre uma palavra e Deus estava dando para ele uma visão para alcançar um propósito, a terra prometida, Canaã. O Senhor estava dando para Abraão uma visão, uma direção e um objetivo para ele alcançar. Deus faz uma promessa para Abraão, e qual é a promessa? Eu farei de ti uma grande e poderosa nação. E nós estamos aqui nessa noite debaixo desta palavra também. É interessante que quando Deus dá uma visão profética para Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5, Deus faz com que Abraão ele saia para fora da tenda. E quando Abraão sai para fora da tenda, o Senhor diz para Abraão: olha para o céu, olha as estrelas do céu. A tua descendência será poderosa, grande como essas estrelas, se você pode contar elas, de tão grande que será. E quando o Senhor estava falando para Abraão, Deus estava dizendo para ele: a descendência que eu projetei para você, ela é grande e numerosa. Mas o Senhor estava trazendo uma palavra e dando uma visão, porque Abraão estava olhando para as estrelas do céu e entendendo a grandeza do propósito de Deus na vida dele. O que você precisa entender nessa noite? Que o segredo na vida do cristão é crer na promessa, na direção
que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você precisa crer na promessa. Você precisa crer na direção. Deus deu uma ordem para Abacuque no capítulo 2 e versículo 2, dizendo: escreva a visão na tábua para que ela seja visível para todos. Até aqueles que correrem, Abacuque, vão ver a visão que está gravada na tábua. Deus estava usando a visão. Amém, meus irmãos? A ciência diz que uma pessoa que ela tem o seu objetivo já traçado, ela sabe onde ela quer chegar. Uma pessoa que tem uma visão clara de onde ela quer alcançar, isso é a ciência. Ela diz que você tem 9 vezes mais chance, essa pessoa, esse indivíduo, ele tem 9 vezes mais chances de conseguir conquistar esse algo, alcançar esse objetivo. Porque ele tem uma visão clara de onde ele quer chegar. Uma pessoa com objetivo. Muitas pessoas servem a Deus, mas não têm uma visão clara de onde quer chegar. Muitas pessoas vivem debaixo de uma palavra, mas não têm uma visão de onde quer chegar, aonde quer alcançar. É interessante que quando nós olhamos o arqueiro, ele tem na sua mão o arco e a flecha, sim ou não? Eu preciso que você entenda que o arco são os seus objetivos, tanto na vida ministerial, espiritual e família. Na sua vida você também tem a flecha. Mas o que a flecha ela representa na vida do cristão? A flecha ela representa as suas metas. Você precisa ter meta. Entenda uma coisa, eu não estou pregando aqui coach, irmão. Eu estou falando para pessoas que vão ter visão ajustada e o Senhor vai fazer você vencer e alcançar e prosperar nessa terra. 2024, eu já quero declarar sobre a tua vida. Vai ser um ano de muita vitória. Vai ser um ano de milagre em nome de Jesus. Só aqueles que recebem dão um brado de glória a Deus e aleluia. Na sua mão o Senhor colocou a flecha, que são suas metas. A flecha ela tem um percurso a ser alcançado para chegar até o objetivo. Você precisa entender que o arco que está na sua mão, ele é o teu propósito. E é interessante que o arqueiro, para ele lançar a flecha longe, ele precisa criar tensão no arco. Quanto mais pressão tiver no arco, mais longe a flecha vai chegar. Aí você diz assim: pastor Daniel, por que o Senhor está falando isso? Eu venho aqui nessa noite para dizer que a pressão na tua vida, no ministério, na tua casa, na tua família, é para você chegar mais longe. O Senhor vai fazer você alcançar patamares maiores na tua vida. Só aqueles que estão recebendo vai dando glória. O Senhor vai te usar como flecha nessa terra. Você vai alcançar o propósito do reino. Mas se há pressão é porque você vai mais longe. Quem está entendendo, diga amém. Um problema é que muitas pessoas elas querem alcançar o objetivo, mas não se prepara para ele. Tem muita gente que quer alcançar uma meta na vida, mas não sabe até onde quer chegar. Por exemplo, tem jovem que quer alcançar o objetivo de se formar numa faculdade X, mas você vai ver a vida desse jovem, ele vive jogando videogame, está na televisão, assistindo a quadradona, não vai chegar em lugar nenhum, meu jovem, me perdoe dizer. Ah, mas eu quero virar médico. Você vai virar cacique de uma tribo indígena, vai se formar lá dentro, porque médico não vai. É interessante que na vida do cristão você precisa ter propósito, você precisa ter meta. Sua meta tem que estar clara, sua visão tem que estar clara para onde você quer chegar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você vai dizer o seguinte para o irmão que está do teu lado: as oportunidades, fala para ele, surgem quando há uma preparação. Certa vez eu conversei com o irmão que ele queria muito montar um negócio, constituir uma empresa. Ele queria ter algo para a vida dele, ele queria ser chefe. Mal sabe, né? Eita glória. E esse irmão, ele queria alcançar tanta coisa boa na vida dele, mas
Ele não foi nem pesquisar o que é para abrir uma empresa, o que precisa. Ele não tinha uma meta traçada, ele não tinha um propósito para poder alcançar isso daí. Porque são pessoas despreparadas. Deus não quer ninguém despreparado no reino dele. Deus quer um povo preparado para poder alcançar, avançar, conquistar. Aleluia. É interessante que quando Jesus, na vigília da noite, na quarta vigília da noite, quando ele vê os discípulos com o barco atracado no meio do mar, ele vai em direção a eles porque as ondas vinham, porque a tempestade vinha, e Jesus caminhando em direção a eles, eles ficaram com medo. Muitos olharam e falaram assim: é um fantasma. Não tem crente que tem medo de fantasma, irmão? Eu já falei isso aqui no culto, não é verdade? Tem irmão que se apagar a luz ele não dorme. Eu não durmo, pastor. Se um trem puxar meu pé, irmão, a única coisa que vai puxar teu pé é a tua esposa se você estiver roncando, filho. Mas não vai. É verdade. Irmão, a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é Deus na tua vida. Tem gente com medo de coisinha por aí. O Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. Ele te guarda. Aleluia. E quando Jesus estava indo, ele falou: não tenha medo, sou eu. Pedro se manifestou dizendo: se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor. Então, o que Jesus falou? Venha, Pedro. Pedro, ele viveu um milagre poderoso. Pedro andou sobre as águas. Sabe por quê, irmão? Porque ele tomou uma decisão diferente de outros. Ele não ficou no barco ali questionando, tentando entender, com medo. Ele tomou a posição e saiu para fora do barco. Os outros que ficaram no barco tiveram que contemplar a bênção e o milagre na vida de Pedro andando sobre as águas. Ah, pastor, mas ele afundou. Mas ele andou sobre as águas. Ah, ele olhou para a força do vento e começou a afundar. Jesus foi lá, pegou na mão de Pedro, não deixou ele afundar, mas ele teve coragem, saiu do barco e andou sobre as águas. O Senhor quer de você coragem. Saia dessa vida de uma vida monótona. Tem pessoas que têm uma vida muito superficial. O Senhor quer que você faça diferente. Como é que eu vou esperar resultados diferentes se eu tenho uma vida que eu faço a mesma coisa todo dia? Faça algo diferente, pega um caminho diferente para a empresa. Começa a fazer uma coisa diferente. Seja na tua casa, seja com a tua esposa. Tem irmão que só vai trazer alguma coisa para a esposa quando ela faz aniversário. Faz diferente, irmão, leva quando ela não fizer aniversário. Abençoa a vida da sua esposa aí. As irmãs recebem? Teve 5 irmãs que recebeu, oh glória, importante que tem gente que recebeu. Irmão, faça algo diferente. Sim ou não? Tem que esperar dia das mães para levar um buquezinho de flor. Tá amarrado, irmão. Convida a tua esposa para comer uma pizza, leva ela no restaurante. Ah, irmão, deixa Deus te usar. Faça alguma coisa diferente, o Senhor quer te usar. Você precisa fazer algo diferente. Pedro saiu do barco e ele viveu uma experiência que os outros nunca iriam viver. O Senhor quer que você tenha novas experiências. O Senhor quer que você viva algo sobrenatural. Mas você precisa mudar o modo de ver as coisas. O Senhor, Ele quer ajustar a tua visão. É impressionante como existe tanta diferença dentro de um lar, é ou não é? 2 pessoas diferentes morando na mesma casa. Porque o marido, ele é acelerado. Eu sou assim. E a mulher já é o pé no freio. Opa, peraí. Será que é só na minha casa assim? Hã? Tem aquele lá que é sossegado demais, irmão. Se o mundo acabar, ele morre encostado no barranco. E tem aquela irmã que é acelerada demais. Só que ela olha para o marido e pensa: meu Deus, esse homem está morrendo aqui. Jesus, ressuscita Lázaro sentado no sofá. Mas irmã, é o jeito dele. É o jeito dele. Você casou, ninguém é igual em casa. O que a gente precisa entender, que nessa chuva, vocês têm que andar junto.
Você já chegou a dividir guarda-chuva com outra pessoa? No casamento é assim, vocês dois vão passar por uma tempestade? Pode passar. Mas vocês têm que aprender a dividir o guarda-chuva, andar junto, lado a lado, abraçadinho. Nós vamos estar aqui, amorzinho. Vamos passar essa tempestade e vamos chegar do outro lado. Assim é na vida do crente. Tem pessoas que têm uma vida cômoda. Não é verdade? Para você que não sabe, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. E tem pessoa que tem uma vida que ela vive ociosa. E sabe qual é o resultado de quem vive ocioso? Ele morre na miséria. Ele não alcança o propósito. Tem aquele camarada que gosta de acordar 5. Aí você fala, 5 da manhã, pastor? Não, 5 para meio-dia. E quando ele acorda 5 para meio-dia, ele olha para cá e diz assim, o que tem para comer? E ele come, aí ele olha e fala assim, pesou, acho que eu vou dormir. Não é verdade? Ô treva, né, irmão? Mas a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Precisa se despertar. As mães estão aqui, deixa eu ver se tem mãe aqui nessa noite. Os seus filhos ajudam em casa, mamãe? Eles secam a louça, passa pano do chão. Esses dias eu estava conversando com o Miguel, falei para ele, camarada, você vai precisar ajudar aqui. Ele catou lá o aspirador de pó, já começou a passar aspirador de pó de casa. Ó, irmã aí, já sabe, tá passando aspirador. Já foi guardando a louça, já foi organizando a cozinha. Eu falei, é isso daí, filho. Ajuda a mãe aí, tem que ser assim mesmo. Agora tem jovem que fala, eu não vou lavar a louça senão estraga as minhas unhas. Vai. Aleluia. Vai adorar Jesus. Que isso, irmão? Isso não é visão de um vencedor. Você precisa mudar o teu jeito. Tem marido que se a mulher não levar o prato de comida na mesa, ele não come. Ai, 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 pega ele, Jesus. Certa vez um pastor estava contando de um irmão, para você entender que tem gente que é meio folgado. Ô pastor, você está usando essa palavra? Estou sim. Certa vez um irmão, ele ligou para um pastor e falou assim, pastor, eu preciso da ajuda da igreja. E ele falou, por quê, irmão? Porque acabou o gás em casa. E o pastor prontamente foi lá, falou para o irmão, já pediu para o irmão trazer o gás para a tua casa, já comprou, está tudo certo, vai trazer aqui. E aí ele contando, pastor, a gente estava fazendo o almoço ficou pronto, e aí acabou o gás. Não é um milagre, irmão? Na minha casa, quando você liga a panela do arroz, o tal do gás acaba. Nesse irmão, a comida ficou pronta. Não é um milagre? E aí ele olhando assim para esse irmão, falou assim, irmão, tem muito empresário na igreja, traz seu currículo, vou conversar com os irmãos, para ver se a gente coloca você para trabalhar em algum lugar. Ele olhou para o pastor e falou assim, pastor, se o senhor quiser arrumar emprego para minha esposa, pode arrumar. Mas eu decidi que eu vou ficar na prova. Que prova que é essa? Prova na vida da irmã, né? E tem gente assim, viu, irmão? Tem. Ainda bem que já não tem esse tipo de gente, mas para ir para fora tem sim. É mesmo. E são pessoas que não têm atitude. Pessoas que preferem ficar na prova e deixar a mulher viver a prova. É ou não é? Aí você fala, pastor, então o que a gente faz? Separa? Não. Ora. Ah, é, pastor? Porque quando Jesus estava reunido com os discípulos, Jesus estava falando daquela plantação de trigo. E Jesus falou assim, o inimigo veio à noite e plantou o joio no meio do trigo, sim ou não? E o joio começou a nascer junto com o trigo, sim ou não? Aí os discípulos ficaram oriçados e falaram assim, então vamos fazer negócio, vamos arrancar o trigo no meio do joio? Vamos tacar fogo nesse trem aqui, vamos acabar com esse negócio. Jesus falou o quê? Não, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque vai chegar o tempo que meu pai vai separar o joio do trigo e o joio será lançado no fogo. Aí você olha e fala assim, pastor Daniel, o que eu faço então no meu casamento? Continua com esse joio. Vai ter uma hora que o pai vai separar, não separa do joio, irmão. Às vezes você acorda de manhã e você vê aquele joião deitado do seu lado, né? Falei, que joio grande que é esse daqui, olha.
Não é nem mais vaso, é catedral, né? Esse joio aqui, mas o que eu faço, pai, com esse homem? Ora por ele, irmã, ora por ele. Mas separar não. O casamento é como o livro de Daniel, você vai até o fim. Fala para o teu irmão, vai até o fim. É, irmão, mas é joio. Quem vai separar é o Pai Celestial, não é você. Ah, mas tem um joio que vai mais cedo, né, irmão? Assim Deus faz, né? Então, joio, vira trigo aí para não ir cedo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós precisamos ter uma visão. É interessante que dentro da casa existe visão diferente. 2 irmãos estavam vendo a chuva na janela, e um dos irmãos falou assim para o outro: olha, você está vendo a chuva? Está formando aquele monte de barro lá fora, como é que nós vamos brincar amanhã? Como é que nós vamos chutar bola? E o outro irmão olhando e falando assim: olha que lindo, mano, a plantação do papai está sendo regada. Olha que linda, as folhinhas até verde ali com essa chuva. Cada um tem uma visão e enxerga diferente. É ou não é? Sim ou não? Dentro de casa não é assim? Não é verdade? Isso acontece dentro da casa. No livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 34, a Bíblia fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Sim ou não? No capítulo 6 do livro de Marcos, Jesus, a Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão. E Jesus, tendo compaixão da multidão, ele viu uma oportunidade de fazer algo extraordinário na vida daquele povo que estava lá naquele lugar. Jesus, ele viu o quê? Uma oportunidade de fazer algo extraordinário. Irmão, Jesus, ele olha para a tua vida, ele vê muitas oportunidades de fazer algo extraordinário. Seja na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua empresa, receba em nome de Jesus. O Senhor quer fazer algo extraordinário. E qual era a visão dos discípulos? Quando os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, a multidão está com fome. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Vai dar vocês de comer para eles. O que os discípulos fizeram? Juntaram aqui, chegaram no irmão: irmão, você está tocando teclado aí, mas põe uma na carteira, o que você tem aí, vai? Junta aí. Você tem tanto? Quanto você tem aí? Tem tanto? Quanto você tem aí, irmã Simone? Tem tanto? Quanto você tem aí? Tem tanto. Maravilha. Eles chegaram falando assim: Senhor, nem com 200 dinheiro a gente consegue comprar comida para todo esse povo. Já é tarde. Despede esse povo para ir para suas casas. Despede esse povo para ir embora. Jesus estava vendo uma oportunidade e os discípulos estavam vendo um problema. Na tua vida você precisa enxergar a oportunidade. Mesmo onde há adversidade, o Senhor, Ele faz oportunidades acontecer. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida que diante das adversidades, o Senhor vai gerar oportunidade em nome de Jesus. O Senhor vai gerar oportunidade em nome de Jesus. Só aqueles que crêem, levanta a mão para o céu e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Deus vai gerar oportunidades para a tua vida. Jesus falou: vai ver o que tem. Eles foram ver e falaram: Senhor, nós procuramos aqui, encontramos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Senhor, o lugar é deserto. Por que é deserto? Porque o local onde eles estavam não é deserto, areia. O local onde eles estavam era um local que não tinha comércio para poder vender algo. E Jesus falou assim: traz aqui para mim. E a Bíblia diz que Jesus, pegando os pães e o peixe, levantou para o alto e começou a dar graças ao Senhor. Jesus estava dizendo naquele ato: Pai, eu deixo de depender da terra e começo agora a depender do céu. O Senhor fez algo poderoso que alimentou 5.000 homens, fora crianças, mulheres, naquele lugar. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele deixou de depender da terra e começou a depender do céu.
Quando o Senhor, quando você, irmão, irmã, começa a depender do céu, mesmo que o teu recurso seja pequeno, o Senhor vai fazer algo poderoso na tua vida. Começa a depender do céu, é do céu que o teu milagre vem, é do céu que Deus abre porta, é do céu que Deus muda história. E nessa noite, como profeta de Deus, eu quero declarar sobre a tua vida: o céu vai entregar o recurso que você precisa para esse projeto, assim diz o Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Você crê nisso? Tem um povo cheio de Deus aqui. Você precisa ajustar a tua visão. Outro ponto que eu quero citar aqui nessa noite: chega de dar desculpa. Desculpa não mais. Hoje não. Nem amanhã, nem depois da manhã. Chega de ficar dando desculpa, protelando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você vai olhar para o irmão do lado, ele não vai ficar bravo com você porque eu estou pedindo. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso para ele e fala assim: para de ficar dando desculpa, irmão. Com todo o respeito, para de ficar dando desculpa. Até quando vai ficar dando desculpa? Tem gente que se apresenta diante de Deus como coitadinho: Senhor, eu sou pequenininho, porque eu sou o dodói da minha casa. Para com isso. Deus não quer ficar ouvindo filhos dele que ficam dodói, irmão. Você é escolhido pelo Pai eterno. Você tem um chamado de Deus na tua vida. O Senhor te levantou para ser grande nessa terra. Você vai conquistar em nome de Jesus. E aí fica dando desculpinha. Quer um exemplo de desculpa? Porque a desculpa na vida do crente, ela pode se tornar uma muleta, sim ou não? Sim ou não? Desculpa pode ser uma muleta? Você sabe que é muleta, né? Aquilo que você coloca debaixo do braço quando taca a perna e você apoia. Tem gente que vive apoiado nas desculpas. Ah, meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui. Um exemplo de desculpa: quando Deus dá uma direção para Moisés para conquistar a terra, Moisés envia 12 espias para a terra. Esses homens ficaram 40 dias observando. Quando chegaram para trazer o relatório para Moisés, eles começaram a falar: Moisés, a terra é boa mesmo. Aquele lugar lá tem uns cachos de uva que precisa de vários homens para ser carregado. Manda leite e mel do jeito que Deus falou. Porém, tem algo naquela terra. Você sabe o que é, Moisés? Gigante. A gente não vai conseguir conquistar aquele lugar porque tem gigante. A Bíblia diz que Moisés, ele se desanimou com aquela palavra. O coração dele desanimou, irmão. Pessoa que só vive à base de problema, ela desanima você. Selecione bem as suas amizades. Ai, pastor, por que você está falando isso? Porque você já quebrou a cara 1, 2, 3 vezes. Deus está falando: selecione as tuas amizades. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eles desanimaram o coração de Moisés. E olha chegando Josué e Calebe. Quando chega Josué e Calebe no livro de Números, capítulo 13, versículo 30, a Bíblia diz que Calebe toma a palavra e ele fala assim para Moisés: certamente, Moisés, nós subiremos a terra e nós a possuiremos por herança, Moisés, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Você sabe o que é isso?
é pessoas que têm a visão ajustada para viver o extraordinário de Deus. Moisés, ele tomou posse dessa palavra? Não, porque o coração dele estava desanimado. Mas a Bíblia diz que há muitos anos, quando Moisés ele deixa de ser líder, Moisés já está morto, Josué agora é o líder. O que Caleb faz? Com 85 anos, chega até Josué e fala assim: Josué, quando eu tinha lá os meus 40 anos, foi feita uma promessa que Hebrom também é nosso, a terra prometida é nossa, então me dá por herança Hebrom, que eu vou lá conquistar ela. A região de Hebrom tinha gigante, mas ele tinha uma visão de conquistador. Ele foi lá, ele venceu, ele alcançou. Sabe por quê, irmão? Porque ele não estava olhando a situação, ele não estava olhando o tamanho do gigante, ele estava vendo a oportunidade que Deus estava colocando na mão dele. Você precisa enxergar as oportunidades que Deus tem colocado para você. Oportunidade seja no seu casamento, oportunidade seja na vida dos teus filhos, oportunidade seja no ministério, oportunidade seja na casa do Senhor. Deus está te dando oportunidade. Chega de desculpa. Quem está dizendo, diga amém. Qual que era a desculpa de Gideão? A Bíblia fala que quando Deus chamou Gideão, Gideão disse: mas eu sou menor na casa do meu pai. O que Deus falou para Gideão? Você é valente e valoroso. Você é um valente, você é um guerreiro. Eu vou te dar essa vitória, Gideão. Gideão, eu sou pequeno. Irmão, o Senhor te chamou para vencer. Eita glória, tem bastante gente que recebeu, mas eu vou falar para dar oportunidade para você também. O Senhor te chamou para você vencer. Se Deus chamou você para vencer, por que você fica dando desculpa dizendo eu sou pequenino? Você não é pequeno. Você é escolhido por Deus. O Espírito Santo de Deus habita na tua vida. O Senhor está aí dentro de você. Aonde você está, você é a representação de Cristo naquele lugar. Deixa Deus te usar aonde você estiver, seja na casa, na família, aonde você estiver. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. O homem sobre a cama, que a Bíblia fala que ele estava há 38 anos enfermo. Ele estava esperando alguém fazer o quê? Lançar ele no tanque de Betesda. Quando a água era movimentada, aquele que era lançado dentro do tanque, o que acontecia com ele? Ele era curado. E é interessante que a Bíblia fala o que, irmãos? Que quando Jesus ele chega naquele lugar, quando Jesus ele chega naquele ambiente, Jesus vendo a situação daquele homem, qual foi a atitude de Jesus? Chegou até ele e falou: você quer ser curado? Qual era a resposta que ele deveria dar? Sim, eu quero. Mas qual foi a resposta que ele deu? Senhor, toda vez que eu tento entrar, vai um outro após mim e acaba recebendo a vitória ali. Acaba sendo curado. Mas eu não sou curado. Jesus não olhou para ele. Eu imagino Jesus fritando os olhos nele e falou: meu irmão, você quer ser curado ou não? Fala logo. Se fosse nos dias de hoje, fala, desembucha. Vai, fala aí. Você quer ou não? Jesus, olhando para a atitude dele, o que Jesus fez? Levanta. Toma a tua cama e anda. A Bíblia diz que aquele homem se levantou, seus pés firmaram. Ele catou a cama, colocou sobre as costas e ele foi à sua família. Mas a desculpa dele é: eu esperava tanto e nada aconteceu. E o Senhor falando: mas você não quer ser curado? Deus, ele chega até você dizendo: você não quer receber esse milagre? Você não quer ver a tua casa sendo mudada? Mas pai, ele é difícil. Você não quer ver o teu casamento ser restaurado? Mas ele, não, você quer ver? Sim, Senhor, eu quero ver, então veja.
Você vive pela fé e não pela vista. A fé é a semente da visão que Deus te dá. Você não pode viver pela vista. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A gente precisa aprender que a fé ela está condicionada à obediência e à confiança daquilo que Deus tem para você. Vocês estão me entendendo? Está animado aí, irmão? Entenda uma coisa. Deus ele não complica nada. Deus ele simplifica. Quando Deus deu a ordem para Josué rodear as muralhas de Jericó, Deus só falou para ele: você vai rodear 7 vezes durante 7 dias. E qual foi a ordem que ele tomou? Ele fez aquilo que Deus ordenou. E qual foi o milagre que aconteceu? Ele passou a viver algo poderoso. As muralhas foram ao chão. Deus deu a vitória para Josué, porque ele obedeceu. Deus simplifica. Às vezes você quer complicar tanto as coisas, e Deus falando: eu trabalho de uma forma simples. O evangelho, ele é simples, irmão. Quem complica o evangelho é o homem. Jesus é simples, quem complica é o homem. Você precisa entender isso. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Amém, queridos? No livro de Salmos de número 125, já estou acabando. No livro de Salmos de número 125, no verso de número 1, diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como os montes que não se abala, mas permanece para... O que Deus está falando para você? A sua casa, você pode levantar a mão. A sua casa, a sua fé, a sua família, a sua vida financeira, a sua vida ministerial não será abalada em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite: você vai permanecer, você vai permanecer, você vai resistir, você vai chegar até o outro lado. Deus vai te ajudar. A ação do inimigo não vai te paralisar em nome de Jesus. Você não vai parar. Sua fé não vai ser abalada. O seu casamento não vai ser abalado. Deus está cuidando de tudo. Você precisa ajustar a tua visão para alcançar o teu objetivo. Você precisa traçar as suas metas. Deus é contigo. A Bíblia fala de Esdras. Esdras foi um sacerdote, escriba, que na época ele liderou uma comitiva de exilados para reconstruir o templo, sim ou não? E é interessante que Esdras sabia que a jornada não ia ser fácil. Esdras sabia que não ia ser fácil o que ele ia ter que viver, o que ele ia ter que lutar. Quem disse para você que vai ser fácil, irmão? Tem pessoa que aceita Jesus e fala: vai ser fácil. Não vai ser fácil. Pastor, mas o senhor está falando que não vai ser fácil, eu vou desanimar. Não. Você não pode viver desanimado. A gente precisa entender que não vai ser fácil, mas precisa aprender que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Há um Deus que trabalha a favor daqueles que nele crê. Aleluia. Esdras sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que a jornada ia ser difícil. Mas para a jornada dele ser bem sucedida, ele contou acima de tudo com a ajuda de Deus. Essa jornada da tua vida vai ser fácil quando você começar a contar com a ajuda de Deus. E qual foi o primeiro passo, apóstolo, que Esdras fez?
A Bíblia diz que ele reuniu o povo. Ele sacrificou no altar. Você acha que Esdras foi de qualquer maneira? Não, ele reuniu o povo, falou, vamos sacrificar. Momento de sacrifício é momento de adoração também, vamos adorar. E ele disse, a visão é boa, o propósito é bom, mas se o Senhor não estiver conosco, não vai dar certo. Irmão, a visão é boa, é ou não é? O propósito da tua vida não é bom? Os propósitos que você tem no teu casamento não é bom? O propósito da tua empresa não é bom? Não é verdade? Sim ou não? Você não tem propósitos na tua vida? Mas se o Senhor não estiver contigo, não vai dar certo. A gente precisa aprender com Esdras. Esdras ficou orando ao Senhor e dizendo, Pai, a visão é boa, o propósito é bom, mas eu preciso do Senhor nessa visão, nesse propósito. Para mim ter a visão ajustada e alcançar, eu preciso que o Senhor esteja nesse negócio. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que Deus está agindo no teu propósito. Ele é bom, pastor, não vai fazer mal a ninguém não. Então em nome de Jesus, Deus vai te honrar. Estou acabando. E a Bíblia fala que por um tempo Esdras ficou acampado junto a um rio chamado Ahava, que significa resistência. Deus, Ele te dá uma visão e um propósito. Sim ou não? Que o Senhor quer de nós, sabe o que é? É resistência para chegar até o fim. A jornada deste ano na tua vida vai ser extraordinária. Nós estamos no ano de janeiro. Hoje é marcado como uma quinta profética. E eu estou declarando na tua vida, na autoridade do nome santo de Jesus, que esse ano vai ser extraordinário. Deus vai te ajudar a chegar do outro lado. Você vai vencer. Você vai conquistar diante dos teus inimigos. O Senhor, Ele vai te colocar por cima. O Senhor, Ele vai te honrar na tua empresa. O Senhor, Ele vai te honrar na tua casa, na tua família. Deus está honrando esse ministério. Você precisa entender que essa jornada vai ser extraordinária para a tua vida. Em nome de Jesus. A caminhada de Esdras era aproximadamente 4 meses a pé, 1.500 quilômetros. Talvez o máximo que você andou foi 4 voltas no Lago de Silvério. E reclamou ainda, hein? Senhor, eu estou sentindo meu coração sair pela boca, misericórdia. Esse negócio de andar não é do crente não, irmão. A gente tem irmão aqui na igreja que anda no Lago de Silvério e dá umas 10 voltas. Eu estou olhando para ele lá no fundo, ó. Tem vaso usado por Deus para andar no lago, né, irmão? E dá umas voltas vitoriosas, né? E tem gente que assim, eles tiveram que caminhar 4 meses, 1.500 quilômetros, para poder chegar no templo e restaurar o templo. Mas eles tinham uma visão, eles tinham uma meta, eles tinham um objetivo. O Senhor está conosco, nós vamos chegar lá, nós vamos restaurar, Deus vai nos honrar. Eu imagino os irmãos cantando, celebrando, ninguém reclamando da vida não. Irmão, sai fora de quem reclama. A ciência entendeu que quem vive com pessoas reclamando fica doente. É a ciência. Sai fora de quem vive reclamando, irmão. Fica junto de gente que está cheio de Deus, que fala, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Tem irmã que vai pedir a opinião de casamento para aquela irmã que está querendo pegar o esposo e mandar ele para a glória. Irmão, não vai ter coisa boa que vai sair de lá, pode ter certeza. Você precisa estar ao lado de pessoas que estão com a visão no propósito. Eu não vou pedir para você andar 1.500 quilômetros, amém?
Tem irmão que ele vai naquela São Silvestre, teve ela, né? Mas é a São Silvestre mesmo ou não foi? Teve uma corrida na viradinha do ano aí. E essa corrida, ela é em torno de 40 e poucos quilômetros, que é a São Silvestre. E tem camarada que, quando ele sai nessa caminhada, tem os chamados coelho, né, que eles falam, que eles correm, aparecem em primeiro lugar. Então lá, chega lá seus 5, 6, 7, 8 quilômetros, daqui a pouco esse camarada some, já não está mais. Mas você vê aqueles camaradas, aquele jamaicano, dando um passo de cada vez, firmado no propósito e indo até o objetivo. E ele consegue chegar até o final, porque ele tem uma constância. Ele tem uma sequência, ele foi treinado para aquilo. Você está numa jornada, o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Você tem um alvo na tua vida, mas o Senhor quer constância, quer que você caminhe passo a passo, dia após dia. Não seja só aquele corredorzinho de maratona que corre 2, 3 quilômetros e sai fora só para aparecer. Deus não quer isso, Ele quer que você tenha firmeza e chegue até o fim. Vamos encerrar? Vamos encerrar, amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Que silêncio, hein? Olha para o irmão do lado aí para ele, vê se está acordado. Queria pedir por gentileza, o grupo de louvor, dá para vir? A gente louvar um hino para fechar? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista. Não desista do teu propósito. Foi o Senhor quem te escolheu. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E tudo quanto fizerem em meu nome, ao Pai vos conceda. Foi o Senhor quem te escolheu. Foi o Senhor quem te separou. Foi o Senhor que tomou a frente da tua vida. Não é qualquer luta, qualquer coisinha que vai parar você na caminhada. Você vai chegar. Você vai chegar até o final. Deus vai te honrar. Esse ano eu estou profetizando aqui, irmão, na direção do Espírito de Deus, que vai ser um ano tremendo para a tua vida, para a tua empresa. Vai ser tremendo. Você precisa viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite uma visão ajustada. Visão da grandeza de Deus. Eu repreendo toda divisão nessa noite em nome de Jesus. Espírito de divisão que gera duas visões, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Sai em retirada por essa porta, não vai haver divisão. O Senhor trabalha numa visão unificada. Rabacando, Ico, Ramá. Senhor te ajudará a alcançar o teu objetivo. Deus vai te exaltar diante dos teus inimigos. Este tempo de honra está chegando. Deus está contigo. Nessa noite você vai sair daqui com tua visão ajustada, porque chegou o tempo de crescimento. Deus fará viver algo grande e poderoso em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer. O Senhor já está agindo na tua visão. O Senhor está ajustando a tua visão para o propósito. Você não vai sair do teu alvo. Deus vai te ajudar nesta caminhada. Você vai chegar até lá. Amém, queridos? Nós vamos adorar a Deus para fechar esse culto.
Eu gostaria que você abrisse o teu coração, que você começasse a declarar para Deus que você está com a sua visão ajustada. Seja visão ajustada no casamento, na família, seja na empresa. Eu creio no Deus que eu estou aqui pregando nessa noite. Você vai viver algo extraordinário na jornada. Vamos adorar? Aleluia. Se você puder, adore o Senhor, porque Ele é contigo.